Olá pessoal que nos acompanha nas redes sociais, Facebook, Instagram. Hoje nós estamos iniciando um quadro novo aqui, que a gente costuma fazer nas redes sociais. E hoje, para inaugurar, para iniciar bem, nós convidamos uma pessoa muito especial, a professora Mária Rúbia. A professora Mária Rúbia é mestre em educação, historiadora, professora da Rede Estadual de Educação e escritora. Já tem 3 livros publicados, o primeiro em 2018 e várias participações em outros livros. Professora Mária Rúbia, seja muito bem-vinda ao nosso quadro. Pedro, obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui divulgando meu trabalho, né, e me comunicando com vocês. Professora Mária Rúbia, eu queria saber e contar aqui para as pessoas que nos acompanham como é que você deu os primeiros passos na literatura, como é que você começou a escrever, o que é que chamou a atenção para você começar a escrever contos, escrever literatura. Então, eu sempre fui uma pessoa de ouvir histórias e hoje em dia eu falo muito, acho que porque sou professora de história, mas eu fui uma criança muito tímida, muito quieta, muito caseira. Fui uma adolescente também muito fechada, né? Comecei a me libertar um pouco disso a partir dos 17, 18 anos, já estava entrando na faculdade. Então eu ouvia muitas histórias, fui muito influenciada pela minha avó paterna. Quem já me ouviu antes, né? Quem me conhece sabe disso. E eu sempre gostei de ouvir histórias e sempre gostei de escrever, só que eu tinha muita vergonha, né? Eu rasgava muitas vezes as coisas que eu escrevia quando eu era criança e adolescente, porque eu tinha medo que alguém lesse e fosse rir de mim, né? Fosse fazer algum tipo de piada, de brincadeira. Então, eu fui estudar, né? A minha família tinha muita vontade que eu fizesse direito, mas eu já tinha alguma noção do curso de História. No final dos anos 80, eu sabia que existia essa faculdade, não necessariamente que era para ser professora, né? A ideia de ser professora, ela não era uma ideia já concebida na minha cabeça, né? Foi uma coisa que foi acontecendo, mas que eu queria estudar História, fazer o curso de História, para ter acesso a documentos, né? Então, aquelas narrativas que eu ouvia, né, muitas coisas que eu considerava injustas, que eu não conseguia explicação, eu achava assim que fazendo o curso de História, tendo acesso à documentação, eu ia encontrar respostas, né? E eu brinco muito, que eu digo que eu estou procurando essas respostas até hoje, né? Mária Rúbia, vamos falar do seu primeiro livro, que foi lançado em 2018. Inclusive eu já li esse livro, achei muito bem escrito, a escrita em primeira pessoa. É um livro que reúne contos, né, 6 contos. E aí, fala um pouquinho da sua estreia, né, como escritora de contos, né? Qual a emoção, o que você sentiu, onde você se inspirou, como é que foi essa história para construir esse livro? Pronto, Pedro. É assim, como eu disse, eu sempre gostei, mas as coisas na minha vida aconteceram muito cedo e de forma muito intensa. Eu terminei a faculdade e antes disso eu já estava casada e tinha uma filha pequenininha, né? Então, trabalhando bastante. Em seguida eu mudei de estado, tive mais 2 filhos e a coisa da escrita, ela ficou meio adormecida, né? Porque o que dava mesmo para pesquisar eram os temas, né, relacionados ao meu trabalho como professora de História, que eu sou, né, em primeiro lugar, essa é a minha essência maior. Mas sempre com aquele desejo de deixar um registro, talvez até mesmo por ser professora de História, a gente tem sempre muita preocupação com o registro, né? Então,
eu tinha muita vontade de prosseguir nos estudos, de fazer um mestrado, mas as oportunidades também muito poucas, né? A gente fala assim, nos últimos anos tem os mestrados profissionais, tem no Crato. O Crato fica a quantos quilômetros daqui? 200 quilômetros? Tem que estar lá 2, 3 dias por semana, né? Tinha condições para eu estar lá 3 dias por semana? Tem? Não, não tem, né? Então, assim, a coisa foi sendo sempre muito distante, nos grandes centros, nos médios centros, mas para chegar até nós aqui foi complicado. Mas em 2013, né, através do programa Educação Sem Fronteiras, eu tive a oportunidade de iniciar um mestrado, sendo as primeiras aulas, né, do primeiro ano aqui mesmo, ministradas aqui mesmo na nossa cidade. Então, a nossa professora, Geni Lustosa, ela disse assim: Mara, você traga o seu projeto que você tem. Ela estava analisando os projetos de maneira geral. E quando eu apresentei o meu projeto para ela me chamou e disse assim: Mara, isso aqui não é ciência, isso aqui é literatura. O que você está fazendo não é ciência, porque você não está fazendo aqui citações. De onde você tirou isso? Eu disse: eu tirei da minha cabeça, do meu conhecimento, do que eu tenho, meu conhecimento prévio. Ela disse: mas e quem é você? Né? Você tem que fazer citações, você tem que ter todo um embasamento teórico. Eu digo: tá, mas eu sei que é assim. Ela disse: mas para um projeto científico você vai ter que melhorar muito, mudar muito. Mas, Mara, publique um livro, você é uma escritora. Aí, quando ela me disse isso, eu já tinha, né, 40 e tantos anos, foi em 2014 esse nosso encontro, né? Então, eu comecei a me sentir motivada. Você veja a diferença que faz um professor, né? Porque foram as palavras dela, dessa forma, olhando para mim, que me motivaram a escrever. Então, eu fui, né, conseguindo me soltar e fui fazendo tudo muito quieta, muito calada, né, muito na minha. Quando eu terminei de escrever a minha dissertação, eu fui fazendo paralela à dissertação do mestrado. Então, quando eu terminei a minha dissertação, eu também tinha terminado o quilômetro 63. Era uma espécie assim de válvula de escape. A princípio, eu não sabia o que fazer, né? Eu não tinha noção nenhuma desse universo editorial. Então, assim, só que com a internet, né? A internet, eu digo que ela é maravilhosa, em todos os sentidos, e quando a gente utiliza da forma correta, ela nos abre muitas portas. Então, com a internet, eu comecei a pesquisar editoras e mais editoras, e fui enviando o meu quilômetro 63, né? E à medida que eu ia enviando, eu recebi muitos nãos. Eu recebi também propagandas, né? As editoras aproveitavam para me mandar propagandas de coisas que já tinham, né, para vender. Outras ignoravam. Até que eu encontrei, né, 2 editoras que disseram assim: vamos ler, tem um material. Outras assim diziam: Mara, você tem um material legal, mas infelizmente está difícil, né, e nós não estamos conseguindo. E aí, quando eu consegui, né, encontrar uma editora que me ligou para mim, eu estava em casa, horário de almoço, e ela ligou para mim e disse: olha, eu sou da editora, eu li, eu quero publicar, a gente quer publicar. E eu fiquei assim, sabe, muito feliz mesmo. E assim, eu continuei meio acanhada, porque quando eu fiz todo o processo. Depois que ele foi publicado, eu disse: ó, só coloque Mara Rúbia, não coloque muitas informações nem de onde eu sou, né, uma editora lá do Rio, porque se isso aqui não der certo, eu não vou passar vexame lá na minha cidade, né, com o meu povo. Aí, depois de uns 3 meses, quando eu recebi uma crítica muito boa, né, aí eu falei assim, ela disse: Mara, divulgue seu livro aí, porque você não tem do que se envergonhar, seu livro é bom. Aí eu criei coragem, comecei a divulgar aqui e criei coragem para também publicar outras coisas. Muito bem, Mara. Deixa eu mostrar aqui o livro da professora Mara Rúbia. Está aqui o livro. Mara, eu percebi, eu vi aqui quando eu li,
que você trabalha alguns temas polêmicos, né? Você trata o universo da política brasileira, você tratou questões relativas à sexualidade, questões relativas ao aborto, e eu queria saber de você como foi a recepção, como é que a sociedade acopiarense, a sociedade da região Centro-Sul e a sociedade cearense recebeu o seu livro, qual foi o impacto, né? Deu para você ter essa percepção como as pessoas reagiram? Sim, Pedro, eu sou muito feliz, eu só tenho a agradecer. É tanto que quando eu consegui, né, que esse livro chegasse às pessoas, e primeiramente foram aos nossos alunos, eles chegaram aos nossos alunos. E todo o meu trabalho no mestrado era focado na leitura, né? Tanto que o tema da minha dissertação é a contribuição da literatura para a aprendizagem em leitura. Porque na minha vida a história ficção e a história documental sempre caminhou lado a lado, né? E a história real também nas narrativas familiares, né? Especialmente da minha avó paterna e do meu pai também. Então, assim, eu tinha receio por tratar esse tipo de tema, mas esses temas eu vi que os jovens, os adolescentes, eles precisam, né, dialogar com isso. Então, eu me coloquei nesses personagens, né, 5 personagens femininas e um personagem masculino, tentei me colocar na pele de um personagem masculino, né? Então, e eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida, tanto que eu falei assim, eu digo, pronto, agora eu estou tão feliz, eu consegui, se não acontecer mais nada, se eu não conseguir publicar mais nada, se ninguém mais quiser comprar, eu já estou satisfeita, eu já estou feliz com o quilômetro 63, cada vez que um dos meus alunos pegava, porque acho que você lembra, ele não parava aqui em 2019, porque foi publicado no final de 2018. Então, em 2019, esse livro não parava de circular nas mãos dos nossos alunos. Eu trouxe do meu filho emprestado, o Pedro emprestou dele, a Vanuzinha emprestou dela, eu doei um para a biblioteca da escola e esses livros estavam circulando. Então, assim, depois eu percebi, eu posso até ser julgada, porque quando você escreve, você se expõe muito, né? Às vezes tinha uma aluna que dizia, nossa, professora, mas eu não imaginava nunca alguma coisa tipo isso aqui. Por exemplo, a senhora falando isso aqui, eu não consigo enxergar a senhora falando isso aqui, nem pensando isso aqui. Isso aqui foi escrito pela senhora. Eu acho isso incrível. Então, assim, isso foi muito libertador. E me deu coragem, né, para prosseguir e tem incentivado muita gente. Porque eu recebo muitos pedidos de jovens dizendo, Mara, como é que eu faço? Eu também escrevo, eu também gosto, como é que eu poderia publicar? Então, eu não tenho, assim, do que reclamar nesse sentido, só agradecer. E depois de todo esse sucesso do livro Quilômetro 63, você publicou, você inovou, né? Publicando um livro em formato de poesia, né? Minha Poesia por Mara Huber, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Essa publicação aqui foi em 2019, a professora Mara Huber mais uma vez surpreendendo a gente e escrevendo essas belíssimas poesias aqui que está nesse livro. Maria, esse livro aqui, como foi? Assim, essa coisa de escrever poesias, eu faço isso mesmo, e eu faço com uma certa facilidade. Mais do que a prosa, né? Muito mais do que na prosa. A prosa é mais trabalhosa, né? A escrita em prosa, ela é mais trabalhosa. Como eu digo, é uma coisa que tem que sair, tem que saltar lá de dentro, né? Se eu até já li essa frase, eu não sei de quem, mas se não saltar de dentro, não é literatura. E eu tenho muito respeito pela literatura e por quem faz literatura. Eu digo, não se brinca com isso. Então, assim, a prosa você tem que... Eu preciso de um tempo, né? De um tempo só para mim, de um tempo de concentração, de escrever e de corrigir e de reescrever às vezes. Então, é libertador, mas é um processo também dolorido. E exatamente porque vem de dentro, né? Agora, na poesia, ela é libertadora e é mais simples para mim, é mais fácil. Eu posso escrever
um poema eu estando em qualquer lugar, né? E diante de muitas situações, às vezes eu até perco. Eu escrevo num caderninho, eu escrevo num canto. Então, assim, quando surgiu a oportunidade do livro de poesia, foi por conta da editora da universidade pela qual eu terminei o mestrado, e eles estavam lançando revista, né? Tanto que antes de sair o meu livro, eu publiquei 2 poesias na revista deles, a revista Giral Poético, da editora Oiticica. E aí foi um encontro com essa editora de João Pessoa, que é uma editora universitária. Ok. Eu quero mostrar um outro livro aqui. Esse aqui eu tenho um carinho muito grande por ele. Aliás, eu tenho por todos eles, Mara. Mas esse aqui, ele tem um significado muito importante para nós aqui do Liceu de Acopiara. Porque você convidou uma pessoa para fazer parte desse projeto, que foi a Larissa Nascimento, nossa aluna, que terminou em 2020, né? 2019? 2019, exatamente. E a Larissa, ela é uma artista, ela desenha muito bem, e a ilustração desse livro foi toda pensada, idealizada e feita pela Larissa. E eu queria que você compartilhasse com os internautas, com nós aqui, essa alegria de você ter estimulado, de você ter projetado essa menina também, né, nesse mundo da literatura, e o impacto na vida dela, né, que causou, que eu acredito que ela tenha ficado muito feliz com o convite para participar do seu livro. Sim, com certeza. Assim, eu sempre fui muito próxima dos meus alunos, e a Larissa estudou aqui no liceu, né? A Larissa sempre foi muito talentosa, muito habilidosa, e uma vez ela trouxe para mim uma caricatura minha no quilômetro 63, né? Então, quando eu precisei de ilustrador para os Anjos Zombadores, esse projeto infantil que eu já tinha na gaveta, que talvez tenha sido mais trabalhoso, né? Porque para conseguir a publicação, porque tinha que encaixar bem os textos com a questão, né, da ilustração, foi uma coisa que veio, depois voltou e passou de novo a revisão. Então, assim, o texto foi, em si, não foi nada difícil, mas conseguir produzir isso e trazer para esse livro impresso foi um processo de mais de um ano, né? Então, assim, a Larissa, eu só tenho a agradecer. A generosidade dela, porque ela sabe, como você sabe, Pedro, e todas as pessoas que lidam com literatura, a gente não ganha dinheiro com literatura, né? Para ganhar dinheiro com literatura, você tem que ser apoiado por grandes, né, nomes, assim, ou então você lançar algo que caia em um gosto e vire lá um best-seller, que geralmente tem toda uma história por trás disso, uma cortina de apoiadores e tudo mais. Então, fazer literatura é uma coisa de alma, né? Mas não é uma coisa que lhe traga uma compensação financeira. Pelo contrário, às vezes você até arca muitas vezes com alguns custos para isso. Então, a Larissa, ela sabia que não ia ter esse retorno financeiro, né? Pelo menos não de imediato, mas ela se jogou nisso com muito boa vontade. Ela é muito talentosa e ela era nossa aluna, né? Então, isso é muito gratificante. Pronto, muito bem, Mara. Mara, e onde é que o nosso ouvinte, o internauta, pode adquirir esses livros? Assim, pode adquirir pela internet os livros que eu publiquei pela editora Autografia do Rio, que são o quilômetro 63 e os Anjos Zombadores. Dá para deixar o link, Pedro? Dá para deixar, sim. Pronto, a gente pode deixar os links. Pode adquirir comigo, eu também tenho alguns exemplares. Com a Cleana ou Ana Cleia da papelaria, né? LE Papelaria. Elas são parceiras, o Tiago é um parceirão aqui na nossa cidade desde a publicação do quilômetro 63. Eu quero aproveitar também para agradecer a professora Ana Cleia, que é professora de língua portuguesa aqui da escola e é uma incentivadora da leitura. Ela também foi, eu nem sei sem o apoio dele se eu teria conseguido, né,
disponibilizar tantos livros aqui na cidade. Então foi graças a isso, então pode adquirir lá também. Também tenho os Anjos Zombadores e o Minha Poesia na livraria Universo, que é a livraria mais tradicional da nossa cidade, né? E eu também agradeço a parceria. E o livro de poesia, ou diretamente no site da editora Oiticica, ou comigo. Ele não está nas demais livrarias eletrônicas. Eu quero apresentar os livros aqui que a Mara Rubia teve participação, para que vocês possam conhecer, tá certo? São livros que ela tem participação, escrevendo capítulos ou poesia, e dizer que a Mara é uma pessoa que já tem uma publicação assim vasta. Não é fácil escrever um livro, dá muito trabalho, publicar também dá muito trabalho. E eu lembrei agora, Mara, de uma biografia que eu li da Lígia Fagundes Telles, que dizia lá que os primeiros livros da Lígia Fagundes Telles teve que ter o dinheiro, o patrocínio do pai dela, né? Hoje a Lígia é uma pessoa conhecida internacionalmente, mas que no início teve essa grande dificuldade, porque infelizmente as editoras não gostam de apostar no que é novo, em quem está iniciando, e a gente enfrenta essas coisas. Mas é isso, a gente tem que ir produzindo mesmo. E a ideia desse bate-papo, Mara, é produzir conteúdo para essa juventude que está aí, que está nas redes sociais, para que isso seja um canal de estímulo para que eles possam estudar, né, possam cursar uma faculdade, fazer um curso técnico, se preparar para o mercado de trabalho, porque a nossa função enquanto educador é essa mesmo, prepará-los para o futuro. E o nosso agradecimento especial ao produtor, o idealizador desse trabalho, que é o José Carlos, nosso professor de física aqui do Liceu, o homem da tecnologia, e agradecer a você por ter vindo e dado a sua contribuição nesse projeto que está se iniciando. Obrigado. Pedro, eu agradeço. Eu sei, o José Carlos foi meu aluno, tá? Ele agora é meu colega, mestre, né? Está aqui professor também na rede com a gente aqui no Liceu, efetivado na rede, mas ele já foi meu aluno. Então, assim, isso é uma alegria muito grande, obrigada. E, Pedro, eu sei do quanto você preza por isso, que você que também tem publicação, sabe como é difícil, mas é uma coisa que pra gente dá uma sensação de realização, né, profissional. Eu digo muito isso, pessoal, mas sempre junto ali com o profissional. Então a gente não consegue parar. Às vezes eu falo assim, não, vou parar, eu não vou mais atrás disso não, é muito difícil. Mas aí eu já me vejo depois, no dia seguinte, já planejando alguma coisa, já pensando em alguma coisa. Então, o Quilômetro 63, eu gostaria de finalizar que ele é um livro para todas as idades, né, do público adolescente ao público de mais idade, mas ele é um livro especialmente para o público mais jovem. É o público que até hoje mais se identificou com ele, foi o público mais jovem, certo? Então, Mara, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Zé Carlos, e um grande abraço a todos os que nos acompanham nas redes sociais.